Oi, gente. Estou aqui para dar continuidade aos livros da Bíblia. Os vídeos estão super atrasados. Eu vou falar hoje sobre Neemias. Foi o segundo livro da Bíblia que eu concluí a leitura. Mas as leituras estão em dias, mas os vídeos é que estão um pouco atrasados. Vamos falar hoje então sobre Neemias. Esse livro ele está dentro dos livros históricos da Bíblia. Como eu disse no vídeo anterior sobre Esdras, o Pentateuco, históricos, poéticos, proféticos, dentro do Velho Testamento. E Neemias está juntamente com Esdras nos livros históricos. Neemias só foi chamado assim no século IV depois de Cristo. Antes era Esdras 1 e 2 e depois foi conhecido como Neemias. O livro é composto de 4 partes. O primeiro fala dele na Babilônia e também 12 anos dele de reinado na Judéia. Registros dos encargos feitos sobre Esdras e Neemias, a lista dos exilados que vieram com Neemias e também temos por último a reconstrução do muro e a reconstrução interna no povo de Israel. O nome Neemias significa o Senhor consolou. Neemias ele servia, na época, servia o Artaxerxes da Pérsia, rei da Pérsia. Ele era o copeiro. O copeiro ele era um cargo que era um privilégio, porque era um cargo de confiança. E ele tinha acesso direto ao rei e ele poderia aconselhar, e caso o rei pedisse, e então deveria ser uma pessoa culta, de boa aparência, e Neemias, sendo um judeu, ele deveria ser competente em suas funções para ter essa posição junto ao rei. O livro de Neemias, ele começa descrevendo uma grande miséria em Judá. No capítulo 7, nós vemos o relato que Neemias encontra seu irmão, um encontro casual, e o seu irmão Hanani, e ele pergunta a ele como estava o povo de Israel. Ele havia acabado de voltar de Judá. E este faz a descrição de como o povo se encontra, o que entristeceu Neemias grandemente. E ele se pôs a orar. O livro de Neemias, ele começa com oração e termina com oração. Também é um grande livro consultado a pessoas que querem saber mais sobre liderança, estratégias de liderança. Neemias, assim como Daniel, ele tinha um canto separado para orar, voltado para Jerusalém. O povo de Israel, eles tinham um costume de jejuar apenas uma vez ao ano, que era o jejum da expiação. Mas Neemias aqui passa dias orando, chorando, buscando a Deus. No capítulo 2, essa é a primeira oração das 12 que é descrita no livro de Neemias. A oração de Neemias tem confissão de pecado, louvores a Deus e expressão de confiança. Não nos diz detalhes sobre a viagem de Neemias para Judá. Fala que foi cerca de 2 meses e que ele teve escolta militar. Neemias ele tinha basicamente 3 inimigos, que era Sambalate, Tobias, que era amonita, e Sesem, que era um árabe. Mas posteriormente, Neemias ele descobriu que o maior inimigo estava dentro de Israel, porque Tobias, mesmo sendo um inimigo declarado de Israel, a sua esposa era parente de alguns judeus e ela tinha informações dentre amigos e parentes que passava para Sambalate. Disse antes, Neemias era um líder nato. Alguém definiu liderança como fazer com que as pessoas façam o que elas devem fazer, mas porque querem. Essa é uma definição de liderança. E Neemias conseguiu isso. Ele reconstruiu não apenas os muros, mas ele também se dedicou às portas. Eram mais de 10 portas. E ele reconstruiu, e também dando ênfase aos ferrolhos, que era o que possibilitava fechar as portas por dentro, dificultando a abertura por fora. E ele decidiu também documentar tudo isso
para que ficasse registrado quem ajudou neste trabalho para as futuras gerações. Essa reconstrução, houve um grande desânimo em Israel e eles vieram clamar a Neemias. Este clamor não foi contra os amonitas ou árabes, mas foi contra o seu próprio povo, porque existia alguns grupos. Primeiro, aqueles que não tinham comida, a comida estava muito escassa. Depois eram aqueles que tinham terras e estavam hipotecando as suas terras para conseguir comida. Tinha também aqueles que estavam pagando juros muito altos e não sobrava dinheiro para nada. E ainda tinha aqueles judeus ricos que estavam explorando os seus compatriotas. Warren, ele diz no seu comentário bíblico que uma coisa é enfrentar os inimigos estrangeiros e outra é enfrentar o seu próprio povo. Ele cita a história de Moisés, que ele fala que foi muito mais fácil Moisés se livrar do capataz egípcio que reconciliar dois irmãos hebreus, tanto que o problema interno familiar é bem mais complicado de resolver. Neemias também conseguiu resolver essa situação. Então, na primeira parte, nós vemos a reconstrução do muro com suas portas e a segurança da cidade. Agora, ele vai tratar com o povo, porque o objetivo é o povo. Os muros é para a segurança do povo. Então, agora ele precisa trabalhar essa questão da união do povo. Convocou Esdras para ser o seu preleitor, para falar com o povo. Os muros estavam reconstruídos, as portas assentadas, e agora eles trabalhariam com o povo. Era hora de concentrar na reconstrução espiritual do povo. A partir do capítulo 8, nós vemos essa dedicação, que era a instrução do povo, a confissão de pecados, a comunhão e a purificação. Interessante que, atrás dessas orações nacionais de Israel, elas estão registradas em Esdras 9, Neemias 9 e Daniel 9. Tem também a descrição da promessa feita em 2 Crônicas e ainda como Moisés intercede pelo povo descrito em Êxodo. Um dos temas de Neemias, um dos temas centrais do livro é seja determinado. Ele conseguiu a reconstrução dos muros com suas portas, trazendo segurança ao povo de Israel, mas também a reunificação do povo, pois eles estavam, os mais ricos, explorando os com menos propriedades. Então houve uma restituição, eles devolveram suas terras, suas vinhas, os juros exorbitantes e ainda se voltaram para Deus. Houve ali uma unificação entre eles. Nessa leitura e nos estudos de Neemias e Esdras, agora especificamente, não foi a minha primeira leitura, mas agora, como eu sou imigrante, eu tenho um outro olhar. Quando eu vejo eles retornando da Babilônia para Israel. E eu vi um vídeo, se você estiver assistindo no YouTube, eu vou deixar o link aqui, da Aline com Israel. Ela conta da volta da Etiópia, dos judeus da Etiópia para Israel. Foram mais de 2000 anos que eles esperavam. Era a tribo de Dan que foi dispersa há mais de 2000 anos e agora estavam retornando a Israel, cumprindo a profecia de Isaías. E eu fico imaginando a fé desse povo, 2000 anos, quantas gerações não se passaram, como isso foi passado de geração para geração, essa fé, essa esperança. E eu, como imigrante hoje, só mais de 5 anos que eu estou fora do Brasil, eu tenho assim, muita vontade de voltar, claro, mas eu vejo aqui pessoas que se estabeleceram e não vê o Brasil. Claro que é não sei se é uma comparação justa, mas as pessoas não querem voltar, não querem nem que seus filhos voltem ao Brasil. E esse povo de Israel, eles não só queriam voltar, mas passaram mais de 2000 anos falando às suas gerações futuras e agora eles estão retornando às suas terras. Se você tem desejo de saber mais sobre o povo de Israel, leia o livro de Neemias. Tem muitas coisas sobre liderança, o exemplo dele como líder. É muito interessante. Leia o livro e se você gostou desse vídeo, compartilha, deixe seus comentários, alguma correção que você pensa diferente e até o próximo vídeo.